Fala galera, sou Cadu Ornelas e hoje eu venho trazer o seguinte tema para refutar um vídeo do Ícaro Teixeira que eu acabei de assistir tem pouco tempo. Um dos inscritos dele perguntou se ele considera que exista mesmo uma dívida histórica, se ele valida esse argumento, porque é uma das principais pautas do movimento negro. E ele deu as justificativas dele, claro que é a opinião dele, eu respeito, tá? Ele citou alguns fatos históricos para justificar, né, na opinião dele, que sim, essa dívida histórica ela existe, porém não é o melhor caminho para a gente conseguir aí equilibrar socialmente essa desigualdade que existe hoje, tá? Eu sinceramente adoro o canal do Ícaro, gosto muito, recomendo que vocês se inscrevam no canal dele, que assistam, enfim. Mas nesse ponto eu discordo. E por que eu discordo, né? Na nossa Constituição diz que todo cidadão é igual perante a lei, ou seja, a partir do momento que eu tenho todos os direitos dos demais cidadãos, essa dívida histórica racial, na minha opinião, deixou de existir, tá? Por quê? Eu tenho exatamente a mesma capacidade de intelecto, a mesma inteligência que qualquer outro cidadão. Ou seja, se eu me esforçar, se eu estudar, se eu trabalhar, eu consigo chegar aonde eu quiser, até onde a minha capacidade me permitir. Agora, é inegável, como ele mencionou no vídeo dele, que o período de escravidão no Brasil foi um período consideravelmente injusto, principalmente após a assinatura da Lei Áurea, né? Diferente da história dos norte-americanos, a gente não ganhou um pedaço de terra ali para cultivar e tentar progredir a partir dali. Realmente a gente foi largado do jeito que o Deus dará. E justamente por conta disso surgiram as favelas, as comunidades que nós conhecemos, que tem a maior parte da sua população negra, por conta desse histórico brasileiro, certo? Agora, se existe alguma dívida do Estado para com o seu povo brasileiro, e aí sim eu acredito que exista, é uma dívida histórica social e não racial. Por quê? Não é só negro que mora dentro de comunidade. Certo? Não é só negro que passa necessidade, que passa fome. E isso não só aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, no Brasil inteiro. Nós somos um país consideravelmente miscigenado. Então, se existe sim uma dívida histórica, ela é social. Por quê? A gente só teve qualidade de educação pública, e mesmo assim não foi lá grandes coisas, na época do regime militar. Conforme acabou o regime militar e nós passamos a gozar de democracia, a qualidade de ensino ela só veio caindo. Tá? Existem números que provam isso. Tá? Eu não vou ficar aqui mencionando números que eu não sou professor, educador e nem estatístico, mas eu acredito que seja um consenso que a educação brasileira, infelizmente, ela veio caindo muito de qualidade após o regime militar. Então, se você não tem uma qualidade de ensino básico boa, aí realmente você não tem como competir com uma pessoa que estudou a vida inteira em colégio particular, teve acesso à universidade pública. Na hora que você vai participar de uma entrevista com esse cara, realmente, você está menos capacitado do que ele. E aí sim, é uma questão econômica, tá? A diferença aí é econômica. Então, como que a gente soluciona isso? Cobrando do governo qualidade de educação básica, mas para quem? Para as classes menos favorecidas, e não por conta da cor da minha pele. Por quê? A cor da minha pele ela não me faz menos capacitado, menos inteligente do que ninguém. Tá? Esse é até um dos motivos de eu ser contra as cotas raciais, mas eu também não vou levantar a bandeira para acabar com cotas raciais, porque ela também tem um papel social. Ela não atende só negros. Mas, na minha opinião, o nome deveria pelo menos mudar. Estimula um cara que já é racista a dizer: tá vendo? O negro não tem capacidade de entrar na universidade pelos próprios méritos, ele precisa de cota. O que não é verdade. Então, na minha opinião, quanto mais a gente ficar repetindo esse discurso de que existe uma dívida histórica a ser paga para conosco, nós negros, mais a gente vai estimular esse discurso do movimento negro vitimista, e infelizmente eu vou ter até que mencionar isso, além de arrogante, é segregacionista. Eu não entendi o que ele falou. As lideranças do movimento negro, infelizmente a maioria dos integrantes, eles têm Malcolm X como uma mega referência, que realmente foi um ícone lá nos Estados Unidos para a época em que ele vivia, tá? Eu não vou me aprofundar nisso nesse momento, posso gravar um outro vídeo falando só sobre isso, mas não é a realidade brasileira, que exista uma perseguição racial como existiu nos Estados Unidos naquela época. Então as pessoas ficam acumulando um ódio num cenário que não existe, um ódio contra os brancos num cenário que aqui no Brasil não existe, e aumenta mais ainda essa segregação racial que infelizmente está se tornando mais evidente no país. A gente
vê isso por conta de declarações dos líderes e integrantes do movimento negro, como chamando negros que se relacionam com brancas de palmiteiro, fazendo uma referência a palmito, da cor da pele da namorada dele. Só uma reflexão rápida. Imagina se é um branco que tá namorando com uma negra e ele começa a ser chamado de navio negreiro, de adestrador de macaco. Aí é racismo? Claro que é. Então, quando você chama um negro de palmiteiro, fazendo referência à cor da pele da namorada dele, também é racismo. Óbvio que é. E eu já tô, por exemplo, só por gravar esse vídeo eu já sei que você é chamado de capitão do mato, negro que lambe bota de branco e blá blá blá. Todos aqueles adjetivos extremamente racistas que os líderes do movimento negro utilizam e aumentam mais ainda o racismo, né? Dão um motivo para quem realmente é racista devolver esses adjetivos racistas que os próprios líderes do movimento negro jogam contra todo o resto da sociedade, até contra negros que discordam deles. Então era só pra gente ter dois negros do mesmo lado, eu e o Ícaro, que também somos contra praticamente todas as pautas do movimento negro, mas quanto essa questão de dívida histórica, ele entende que ela possa até existir, pelo menos essa é a minha interpretação do vídeo dele, que ela possa até existir, mas a gente não deve cobrar, existe um caminho melhor pra gente seguir. Na minha opinião, ela não existe, ela já foi sanada legalmente, justamente por isso não tem argumentos pra cobrar nenhum tipo de dívida do Estado. E agora eu jogo aqui pra quem tá assistindo esse vídeo. Eu já mencionei isso outras vezes, isso deu um bafafá danado. Se você discorda do que eu tô dizendo, se você for da pele branca, né, se discorde de mim e diga que existe assim uma dívida histórica, eu te convido a fazer um desafio. Vende metade dos seus bens, metade do seu patrimônio, que você conquistou aí com todos os privilégios, todos os benefícios que eu não tive por conta dessa dívida histórica que você defende, e deposita aqui na minha conta para reparar essa dívida. Aí a gente vai ver se você realmente acredita que exista uma dívida histórica e se você está disposto a repará-la, tá? E se você for negro e discordar de mim, já estiver me xingando de todos os adjetivos que eu falei anteriormente, cara, sai dessa. A melhor maneira de você conseguir igualdade social e progredir na vida é através de estudo. Você tem que, infelizmente, se dedicar mais do que os outros, porque o ensino público é ruim, e muito trabalho, muita dedicação. Assim como eu conheço diversos negros que progrediram na vida, eu já tive meus momentos muito bons devido à minha dedicação, não vou ficar falando aqui do meu histórico profissional, mas eu posso servir sim como um exemplo de que nunca precisei de nenhum tipo de cota. Meus pais são negros, nunca tiveram nenhum tipo de favorecimento e por méritos próprios eu cheguei a cargos, digamos que aceitáveis, tá? Gerenciei algumas coisas, enfim, tive meu próprio negócio e recomendo que você faça exatamente a mesma coisa sem esse mimimi de fazer sempre de vítima e principalmente sem esse discurso segregacionista, falou? Então, peço que se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo, assista ao vídeo sim do Ícaro, porque eu gosto bastante do canal dele, recomendo, ele traz sempre boas dicas. Ele tem um curso agora que eu vi lá, não tô ganhando nada para divulgar, mas ele tem um curso agora para quem quiser ser novo youtuber de direito, ele dá algumas dicas, ainda não acessei, mas como meu canal tá no início, vou acessar, tá? E um forte abraço aí para você, Ícaro, e para quem me assiste. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo e ative o sininho. Forte abraço e por hoje é só.